Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A ideia da carta é um sonho de que o fórum, com os textos do fórum, eu com a equipe, uma equipe chancelada pelas parceiras, pela ONU, quem consiga fazer uma reunião de falar assim, isso foi interessante, isso aqui é uma conclusão, isso aqui é outra, para incluir a carta com uma agenda 2030, COP30, G20. Então, um fórum desse com mais de 60 palestrantes, ele tem a capacidade de gerar um memorando, um dossiê, uma carta de intenção, de saberes e juntando tudo para uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e o mundo que a gente sonha. Olá, nós estamos começando agora mais um podcast do Correio. Meu nome é Yasmin Rajab, eu estou aqui com a jornalista Naíma Maciel e hoje nós estamos recebendo Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro Fórum Mundial Niemeyer. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre o que é, como que funciona. Boa tarde, bom dia, obrigado. A gente estava... Prazer te encontrar todo mundo, muito feliz aqui de estar no Correio Brasiliense. Uma das últimas matérias que a gente fez foi lembra ter presente, foi com a viagem do meu avô. Inclusive a gente está fazendo um filme para poder lançar no fórum. Um filme curta, né, um documentário. Vamos ver se é possível. A última viagem de Niemeyer para Brasília. O fórum é o seguinte, a gente fez eu nasci arquiteto, nasci no meio de arquitetos e tal. Trabalhei com o Oscar há muitos anos. Eu sou arquiteto de formação e meu pai é arquiteto, minha mãe é arquiteta, minha mãe é neta. E sempre vi arquitetura e trabalhei com o Oscar há muitos anos também. Nos últimos anos eu tive muito no escritório. Nós recebemos muita gente de fora, muitos estrangeiros, muitos presidentes de outros países, sempre querendo projetos do meu avô. E eu recebia muitas vezes essas pessoas. E sentia aquela atmosfera daquele encontro. Tinha uma sensação, um misto de sensação assim, de estar com o avô trabalhando, fazendo uma coisa que eu gostava, de ver arquitetura, sempre com coisas novas e diferentes. E também, ao mesmo tempo, que recebia uns TED do MST, o porteiro do clube, que ele ia fazer uma ação, ou ele ajudar alguém na favela. Ele também recebia o Celso Amorim, ou um diplomata, ou um político presidente. E isso tudo num dia só. Num dia só você ia do Japão ao Brasil, aos rincões do Brasil, né? Então, quando meu avô morreu em 2012, eu senti que, claro, demorou um tempo, eu fiquei um pouco assim, meio atordoado, não sabia muito o que fazia, porque minha vida foi muito em função do trabalho com ele, abdiquei muito do meu escritório até, e com meu pai, que é um arquiteto também importante, em São Paulo, foi um dos primeiros arquitetos aqui de Brasília. Hoje, meu pai trabalhou, Walter Macol, que não é parente do Oscar, ele trabalhou na Biblioteca Pública de Brasília. Foi um dos primeiros contratados da Nova Cap, fez vários projetos para o Oscar e para o Lelé. Ele era do staff do Lelé, que fez o Rei de Sara. Então, a minha história é Brasília, arquitetura. E eu estava no fórum. Aí eu falei, o que eu faria quando a gente perde uma pessoa desse tipo, né? Porque você perdeu um Oscar, quando você tem um convívio muito próximo, é muito difícil você entender quem foi Oscar no dia a dia. Como é que ele era importante no sentido de pessoa, de ser humano, e como ele aglutinava e agregava a gente de muitos saberes, de vários espectros, né, da sociedade. E um belo dia eu estava andando na rua mesmo, e eu falei, vou fazer um fórum mundial, alguma coisa que o Brasil possa ter orgulho de ser, que possa ser de um porte de um fórum internacional desses, que todo mundo viaja. Eu dou palestras no Brasil inteiro e vejo sempre pessoas indo a Milão. Porque a Feira de Milão é importante, a Feira de Basel é importante, a Feira de Miami é importante, o Objects Maison et Objects da França é importante, e o Brasil nada é importante, nada tem, nada é tão importante. E aí eu fiz esse. O objetivo desse fórum é agregar, em nome do Oscar, que é uma referência mundial, tudo isso numa coisa só. Então, o Fórum Mundial Niemeyer é um fórum social, econômico e de humanidade. Essa terceira edição do Fórum, ela
ela tem como tema a revolução pós-desafios e metas para um mundo sustentável, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema e que você falasse um pouco do que a gente fala quando a gente fala de uma arquitetura sustentável, né? Que eu imagino que seja esse um dos grandes temas que vai ser discutido, né? Com certeza. A gente, como eu não trabalho sozinho, né? Quando eu tenho essas ideias, as pessoas eu acabo criando problema para muita gente que acaba se envolvendo, né? E as pessoas ficam. Então, como a gente tem várias pessoas e de vários saberes, a gente chegou num resultado comum que seria esse tema, que seria o pós-pandemia. E ao contrário do que todo mundo pensa, o fórum não é arquitetura simplesmente. Não é o Oscar Niemeyer. É um fórum mundial, porque o Niemeyer também é um nome mundial. E a gente agrega todos os saberes. Então tem palestra de cineasta, tem palestra do presidente do IBGE, o Márcio Postman, tem o senador Carlos Portinho, tem várias entidades importantes políticas. A ONU confirmou hoje, a Organização das Nações Unidas, o sistema ONU para apoiar o fórum. Vai ter ONU, Unesco, a UNABITAT, várias outras entidades da ONU, mais de 10 embaixadas estão apoiando, estão recebendo registro. Então, a ideia é esse grande encontro de falar de tudo. Porque pós-pandemia? É um pós-pandemia, mas é um pós-sociedade. A sociedade está se reinventando. Está sendo várias questões, vários modos operandi da sociedade, das cidades estão sendo revistos, porque muita coisa mudou a partir da pandemia. Esse é o tema, é o que a gente aborda central, no foco central, mas não necessariamente pela arquitetura. Claro que tem uma força maior através da arquitetura, mas principalmente pelo urbanismo. Porque o urbanismo da cidade, as pessoas não percebem e a gente tenta mostrar. Percebe, mas a gente não tem uma visão socialmente, uma visão global da importância. Fica num mundo acadêmico e técnico. Mas a população e a sociedade civil precisam entender que o Brasil e o país e os países são discutidos de um problema social de cidade. A guerra que está acontecendo é um problema de uma cidade contra outra, um país contra outro. Enquanto não se entende que um país é globalizado, que as relações internacionais têm que ser mais justas, que os acordos comerciais são importantes para que o privilégio não seja de um ou de outro, a gente acaba entrando um pouco em política e tudo, mas sem entrar no mérito da política, a gente não consegue fazer a interferência que a gente precisa e o país fica comprometido. A gente tem o Rio de Janeiro, não adianta discutir a cidade do Rio de Janeiro sem discutir, por exemplo, a cidade. Não adianta a gente não discutir Caxias, Petrópolis. Petrópolis tem problema, avança tudo. Vem uma chuva torrencial, afeta Nova Friburgo, e isso é deteriorado. Caxias faz um problema de urbanismo qualquer, afeta o Rio de Janeiro. O aeroporto tem São Gonçalo, sabe? Todas as correlações de forças são importantes. E é isso que a gente tenta discutir. Então, é um pós-pandemia, é uma sociedade. O que a gente quer do futuro da sustentabilidade do clima? A gente discute não só nível local, a gente fala da cidade como uma cidade global, uma cidade de Atenas, a polis, né? Que pode ser tanto a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Brasília, como pode ser qualquer cidade. Podemos falar de Roma. Então, a gente está trazendo, inclusive a reunião na Embaixada da Itália, a gente está cogitando a possibilidade de tentar trazer alguma prefeitura para alguma cidade da Itália. E a gente consegue abranger todo mundo. Todas as reuniões que eu vou de embaixada ou de governo, quem ouve a proposta e conhece o projeto, acha um projeto incrível. E a gente tem agora o apoio da presidência e de primeira mão, aliás, hoje, agora, meia hora atrás, eu recebi a notícia que o Itamaraty cedeu o espaço, a gente vai fazer a abertura do Fórum do Itamaraty, com um coquetel na Sala Brasília, no Teatro do Itamaraty. Foi agora essa notícia. Eu vi que vai ter o quarto Fórum Mundial que vai acontecer em Portugal, certo? Certo. Por que levar esse fórum para outros países e por que Portugal? Na verdade, a gente até foi um erro, mas pela simplificação da comunicação, na verdade é o terceiro fórum. A proposta do fórum, ele tem um texto de a gente falar no Brasil, mas também criar os encontros em outros países, porque a gente faz a correlação de força.
Então a gente pode falar, o de Portugal é uma redução e uma espécie de decisão. Algumas coisas que a gente fala a mais envolvendo Portugal. Então a ideia é fazer sempre no Brasil, em fórum principal, e fazer um desdobramento em algum país externo. Podendo também ter o fórum, mas o principal é do Brasil. É um fórum mundial brasileiro. Os outros já ocorreram em outros países também, ou vai ser a primeira vez? É a primeira vez porque eu nunca tive a pretensão de levar. A ideia era que trouxesse o Brasil para dentro. Eu não queria fazer o inverso. Queria que o mundo viesse ver o Brasil. Então o objetivo é esse. Tinha um fórum em Brasília. E foi no Rio, o primeiro em 2018 e o segundo em 2019. E aí, em 2019, que foi no Brasil da América Latina, em São Paulo, onde eu englobei, inclusive, países latinos também, tive representatividade tivemos Argentina, acho que teve Portugal também, Espanha, eu não lembro quais foram os países, mas a gente conseguiu trazer gente de fora, né? E falar e trazer as experiências externas para dentro do Brasil, o que eu achei muito legal. E aí, no de São Paulo, ele tomou uma proporção grande. A gente teve bastante apoio da imprensa, inclusive, e teve demanda para a Itália. Já tem demanda para a Itália, França, Estados Unidos, Califórnia. Califórnia, Estados Unidos, né? Porque tem dois, Califórnia e Nova York. Você fala realizar o Já tem a solicitação. E recentemente, agora, uma cidade serrana lá do Rio mandou uma mensagem que tiveram muito problema com a chuva e que eles queriam realizar um fórum sobre problema climático e chuva na região serrana do Rio. Eu achei muito interessante. Uma das coisas que deve sair desse fórum é a Carta Niemeyer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que carta é essa, ela está pronta, ela vai nascer a partir das discussões, o que é? A ideia da carta é um sonho de que o fórum, com a robustez do fórum, eu com a equipe, uma equipe chancelada pelas parceiras, pela ONU e tudo, quem consiga fazer uma reunião de falar assim, isso foi interessante, isso aqui é uma conclusão, isso aqui é outra, para incluir a carta como uma agenda 2030, COP30, né, G20. Então, um fórum desse, com mais de 60 palestrantes, ele tem a capacidade de gerar um memorando, um dossiê, uma carta de intenção de saberes e juntando tudo para uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e um mundo que a gente sonha, né? Um mundo melhor, né? Então o objetivo é esse, que a gente não conseguiu realizar. Porque nós realizamos o fórum, a gente tem uma parceria muito forte, que é quase um sócio do projeto, que doa tudo pra gente, que é a Hoffman. E a gente faz uma estrutura muito boa, que a gente tem todos os fóruns gravados, editados, tudo bonitinho. Então a gente consegue gerar. A gente está com o material guardado, do primeiro e do segundo. Aí teve a pandemia, não gerou a carta. A gente grava tudo e fica tudo registrado. A ideia é do terceiro conseguir fazer essa carta. Que tem que até englobar o primeiro e o segundo. Falou que a ONU vai participar, né? Sistema ONU. Sistema ONU. E que vocês estão preocupados também com as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E justamente as cidades e comunidades sustentáveis é o ODS 11, né? Exato. Então eu queria saber como é que você acha que esse tema pode ser trabalhado durante o fórum. Nós estamos trazendo dois palestrantes super importantes da Colômbia, que eles já fizeram isso, que eles ficam Medellín. Eles são uma referência hoje num projeto social muito, muito robusto e que ficou bem marcado na Colômbia e no mundo. O Brasil já esteve lá também para visitar essa experiência, com escada rolante, com todo o sistema, uma humanização da sociedade, da favela, da comunidade lá. E então, esses vários palestrantes que a gente traz, por exemplo, o Márcio vai falar sobre IBGE, sobre questões de cidade. Sobre tudo isso, é uma cidade igualitária, quando a cidade é mais justa, a gente consegue fazer com que a correlação de forças de trabalho e tudo se dê de uma forma mais harmônica com um sistema de transporte, mobilidade urbana, tudo isso envolve a cidade. Você não pode tratar um assunto que é o erro, é um erro forte da política brasileira.
A gente tem um prefeito que dá ênfase no esgoto sanitário, no sistema de drenagem e águas pluviais. E aí não alaga mais. Mas aí você não tem um sistema de transporte. Quem trabalha lá no Rio, por exemplo, quem está numa comunidade, às vezes não consegue chegar num lugar de 10 quilômetros de distância é, em menos de uma hora. Então essas desumanidades fazem que a cidade não seja sustentável. Você não tem por que ter uma comunidade de ônibus para abastecer uma cidade. Você pode ter um sistema inteligente, um fluxo rápido, né? Que não é o BRT, o Bus Rapid Transit, né? Ele é um sistema importado que já é defasado desde quando ele foi implantado. Virou um sistema eleitoreiro, capitalista. Sabe? É um sistema que não é o ideal. Enquanto no Japão a gente fala da quinta geração de transporte de velocidade, né? Do trem bala e tudo, o Brasil não consegue fazer um Rio-São Paulo. E estamos acabando com as ferrovias. Tem uma campanha muito forte, inclusive, as pessoas não entendem, mas dentro das conversas de mobilidade urbana, de sistema de transporte, tem que resgatar o trem urbano, o trem, sabe, o VLT no Rio de Janeiro, que é um sucesso. Estão ampliando o VLT e percebendo que ele é o sistema. E não tem que nem que ser pago, tinha que ser subsidiado. Maricá já está fazendo isso aí, um Quaquá, que vem candidato a prefeito de novo, ele tem um transporte que não se paga, taxa zero. A moeda social, sabe? A gente tem projetos fantásticos. Eles têm que ser implantados em escalas. Meu pai mesmo, meu pai é arquiteto, a gente faz um projeto, ele é especialista em hospital. Em hospital, modelo CIEP. Meu pai trabalhou com o Lelé, que é o pré-moldado, que é uma sistema estrutural que você tem facilidade de replicar. E nesses sistemas de UPA, de UBS, hospital, escolas, dava para fazer vários em pouco tempo. Meu pai, há poucos anos atrás, fez 30 escolas, as escolas com requinte de universidade. Não é possível que a política pública de educação não passe por isso, sabe? De sistemas. Não dá não é justo a população ir num lugar ainda aos pedaços, sem máquinas. Isso é o mínimo. Tem que ter o SUS da educação, tem que ter o SUS da saúde, com o sistema sabe, sem um funcionamento melhor, mais humano e menos desvio, né? Eu não quero entrar no mérito disso, porque eu posso até falar de pessoas que eu até gosto. Vamos lá, Yasmin. Eu queria que você falasse um pouco sobre os convidados, palestrantes, né? O que que eles fazem, sim, para os países. Tem vários. Temos de tem. Eu já perdi a conta. Eu parei em 50. A gente tem uma demanda grande, tem vários reservas, vamos dizer assim. Tem datas e horários que estão sendo adaptados em função de agendas que a gente está fazendo com a ONU, governo federal, COP30, G20 e COP30, G20, OMS e Ministério do Trabalho. Carlos Lupe, o Ministério do Lupe está apoiando. E a gente vai fazer algumas coisas ligadas à saúde e a sociedade que está envelhecendo. E qual é a política pública para a sociedade. Então a gente discute tudo isso, até o idoso. Isso é incrível, né? Temos a Emília Maricato, professora benemérita, agora está sendo acolhida como professora benemérita da USP. Ela é uma subunidade de habitação popular. A gente tem um projeto, eu já fiz vários projetos de habitação para alto padrão, e a gente tem um projeto que não sai do papel, que é o Niemeyer Habitat. E que eu tenho uma equipe com a Miriam, mulher do Anastasax, que é um cara fantástico, arquiteto do Rio de Janeiro, que morreu recentemente. A Miriam, a mulher dele. A gente tenta fazer uma política pública de qualidade, com requinte de detalhe, sabe, não precisa ser uma coisa tão barata, tão ruim, né, como fazem. Então a gente vai discutir também política de Minha Casa Minha Vida, habitação social. E aí vem a Hermínia Maricato, que questiona inclusive a necessidade de condomínio. Tem o diretor da USP, né, reitor, falar da USP em si e de outras coisas.
Temos os Restrepos, né? O Alexandre e o Gustavo Restrepo, com o apoio da Colômbia, são colombianos, fizeram essa reforma em Medellín. Tem o Vitor, que é angolano, ele representa a comunidade de arquitetos da Angola, mas vai falar também sobre a cidade de Angola, vai falar também sobre África, sobre essas questões de África. Tem a indiana, que é a Kushnu, ela é neta do Balkrishna Doshi, que morreu na pandemia. A gente se falou muito por conta do Fórum de 2018, o primeiro Fórum Mundial, e ele ia vir. Aí ele falou para mim que não conseguia porque estava com 90 anos e que não dava para vir. 2018. Aí tentei em 2019, ele falou que não estava tão bem assim e falou que me mandou uma carta super bonita falando que eu perdi, inclusive, falando que o sonho dele era conhecer meu avô e trabalhar com ele, o Oscar. E que ele não conseguiu, aí ele foi ser o estagiário do Le Corbusier. Ele trabalhou com o Le Corbusier. É incrível? Ele trabalhou naquela cidade da Índia, É. Eu não lembro o nome agora. Mas ele, planejado também. Né? mas ele fez ele ganhou o príncipe por conta de habitação vernacular indiana, de habitação de interesse social. Então vai ter uma pegada forte essa coisa da habitação e transformação social, que envolve tudo. A arquitetura e o urbanismo não é para técnico em arquitetura, é para entender a cidade. Quando a gente não entende o patrimônio, quando você viaja para Paris, você vai visitar a Torre Eiffel, é uma obra de arquitetura. Se não tivesse a Torre Eiffel, Paris não seria tudo isso. Se Brasília não tivesse a Catedral de Brasília, talvez muita gente não viesse para cá. É arquitetura. A arquitetura influencia diretamente na sociedade, diretamente numa cidade. Niterói foi uma cidade antes do MAC de Niterói e outra depois. E você pega aí. Paris, se for na França, você vai ver a Torre Eiffel. Os brasileiros vão a Paris, veem a Torre Eiffel, e não vê as obras mais incríveis do Oscar Niemeyer. Partido Comunista. Partido Comunista Francês, o Léon Manité, a estátua em Bercy, Bolsa do Trabalho, a Bolsa do Trabalho de Bobigny. Eu nasci na França, mas o meu francês. E o Le Havre, que é lindo. Voltando ao fórum, um dos objetivos também é reforçar o papel de Brasília como laboratório do pensamento urbanístico e arquitetônico, né? Brasília ainda é esse laboratório? Porque, apesar de aquilo que eu acho que o meu avô falava nos temas, quando ele falava nas entrevistas, deve ter visto, eu acho. Não sei se vocês lembram, mas ele falava que você pode ir a Brasília, gostar ou não do meu trabalho, mas dizer que viu algo parecido. No fato de ser inédito e você não ter nada parecido, e talvez nunca mais tenha, desse como é Brasília, ela vai ser sempre um laboratório. E daqui a 3.000 anos, como dizia Darcy, vão vir aqui em Brasília estudar as colunas oscáricas. Paulo, fala um pouco sobre o filme, né? Acho que a Ah, gente está chegando no fim já, né? E eu queria que você falasse um pouco, porque tem essa expectativa do filme ser exibido também durante o fórum, né? é. E é um filme que foi feito durante a última. Nós fizemos parte, conto com vocês, como eu, patrocinador agora. Porque a gente precisa juntar o material, porque a gente depende dessa edição. Mas Se o Tinder vai ajudar. sobre o filme, sobre qual é a ideia. Eu registrei, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, é óbvio. Eu morava com o Oscar e tudo. Não filmava nada, não tirava foto. E um belo dia eu comecei a fazer isso. Tirei várias fotos, comecei a registrar. Eu dava um jeito de botar a câmera apoiada e tudo. Muitas vezes eu não apareço, as pessoas também reconhecem. Muita gente que frequentava com mais a frequência lá o Oscar sabia que eu estava lá, mas nas fotos e mais eu nunca apareço, porque eu estava sempre tirando a foto, né, e tal. Eu comecei a dar um jeito de registrar. E quando a gente veio para Brasília, falei, vou fazer esse registro. Então eu filmo a gente descendo o elevador, filmo a gente descendo, entrando no carro, filmo a gente na estrada. E a gente veio em 2 carros, né? Eu vim dirigindo um e o Eduardo veio dirigindo. Mas só a gente contar as histórias, escrever o texto, fazer o roteiro. A gente podia fazer até junto, melhorar, pegar, juntar as imagens, porque tem acervo de nós todos, tem acervo
outros lugares, tem acervo na Secretaria de Turismo. A gente consegue fazer uma edição e fazer um documentário da última viagem. Eu tá muito encenado. Aquela entrevista, Pequenas entrevistas. aquela entrevista lá, você tinha mostrado. Então, essa entrevista precisava anexar ela. Então, a gente podia ceder esse material, fazer. Já usamos em algum material assim. A CNN quis fazer uma matéria sobre o Brasil. Me pediu. Eu mandei uma parte assim, não quis dar do material todo, porque senão perde o ineditismo, né? Agora, poder lançar no terceiro fórum, porque o terceiro fórum mundial Niemeyer, o terceiro, para mim é o primeiro, né? Ele teve uma ruptura. 2000, porque foi 2018 foi um sucesso, 2019 foi um sucesso. Se vier 2020, estourou. Deu tudo errado, eu não trouxe o Balcristian. O Balcristian me chamou para ir lá, eu estava falando que ele me falou assim, eu não consigo ir, mas minha casa está aberta, vem me visitar aqui na Índia. E eu não fui. E o contato era a neta dele, que está vindo para falar disso. E falar do trabalho dele, porque ele criou uma fundação. Então ele vai falar sobre o trabalho dele e também sobre a continuidade da fundação. Aí junta tudo isso, imagina, terceiro fórum mundial, depois de uma pandemia desse nível, de escala global, a gente não pode no primeiro que é o terceiro, quase botei 31 no terceiro. Que eu fiquei incomodado de ser o terceiro. Acho que está começando tudo de novo, entendeu? E eu acho que falar de pandemia, falar disso tudo, é isso. E o tema, e aí essa viagem, 100 anos, que eu registrei as paradas, falei, filmei, fiz o make-off da entrevista que vocês fizeram, que eu fiquei lá no outro lugar. Juntando tudo isso, é a última viagem do Niemeyer. Que tem dois nomes interessantes. A gente vai chamar de A Última Viagem do Niemeyer ou A Viagem dos 100 Anos. Que foi quando ele estava fazendo 100 anos. Os dois nomes são bons, né? Aliás, pode ser a viagem dos 100 anos, né? A última viagem de Niemeyer. Mas, Tá certo. Obrigada. isso. Então, o fórum vai acontecer de 29 de abril a 3 de maio, é isso mesmo? 29 a cerimônia Já privada, abertura. Aham. que não vai dar para botar todo mundo no Itamaraty, vai ser mais restrita. Aí tem a solenidade, as autoridades e tudo. Aí começa dia 30, com as palestras e os painéis, os painelistas e tal. Aí tem dia 30, dia 1º é o dia de sustentabilidade que está ainda fechando a agenda. Aí tem dia 2 e dia 3. A gente já tem a parceria, Aqui em Brasília. vai acontecer tudo no Instituto CZD, no Correia, o ISC, do Tribunal de Contas da União, com apoio do STF, com apoio do TCU. Espero aguardo todos os ministros e todos os senadores. Quem quiser participar, Se inscreve pelo site do Fórum Mundial Niemeyer que a gente fez, ou pelas nossas mídias sociais, pelo correio, quem, assim, se pesquisar lá, chega na página do Fórum e se inscreve. É gratuito? É gratuito. Só para Bacana. convidados ou inscritos e universidades, estudantes. Vai ter um critério. As entidades têm têm limites de convite, todas vão dar. A ideia é que tenha. Porque é um fórum técnico, e temático, mas também ele tem força de uma pós-graduação. Então a gente vai ter um diploma. Quem ficar no fórum e ver as palestras, ela tem um conteúdo de aula magna, porque todos são aula magna. Então vai ter um diploma que a gente conversou com a ANB, então vai ser um diploma do fórum com a ANB, Instituto dos Arquitetos do Brasil e CAU-BR, com CAU Nacional, o que acaba tendo validade como uma extensão. Então tá certo. Paulo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Queria convidar todo mundo para estar lá. Estamos organizando também com dois escritores de Brasília, que é o Alexandre Parente e o Maurício Gomide, que estão ajudando, e com a grupo de autores de Brasília. A gente vai fazer também uma feira literária, uma mini feira literária, mas já começando a ideia da literatura como do lado do evento. O espaço tem stand, vai ter espaço do Ministério da República. Vamos ter uma exposição dos 40 anos da Passarela do Samba, o apoio do PDT, que falando da Passarela do Samba dos seus 40 anos, está fazendo agora. Vai ter exposição de fotografia com apoio do Celso
da Galeria Celso, daqui da quadra. Eu me pego aqui em Brasília, na quadra I-17, ele tem uma galeria de arte. Celso. Albano? Não, fugiu o nome agora. Mas ele é amigo, então a gente tem parceria. Então a ideia vai ter exposições paralelas para as pessoas, para a gente ter um produto cultural, né? Eu vou dizer que o Oscar dizia que o ser humano não pode ser um especialista, um técnico. Ele tem que ter uma visão global. E com isso só a literatura. Ele chegava no escritório e falava assim: você gosta de ler? Olha o que você está lendo. Faz literatura. E é importante a gente falar da literatura no projeto do Fórum. Eu estou muito feliz de poder fazer essa parceria com o Alexandre Parente e as entidades, porque, como eu vou dizer, que era muito importante, e é através da leitura que ele muda muita coisa, né? Então a gente poder fomentar a leitura lá, né, ele ficaria muito contente. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Esse foi mais um podcast do Correio. Obrigada. Tchau, tchau.